Olá, bem-vindos ao canal. Esse vídeo é sobre pão caseiro. Faça em casa e não perca a chance de acertar. Primeiro, liquidificador. Depois, sova só um pouquinho. É muito simples, rápido e fácil. Vocês mesmos vão se surpreender. E vamos precisar de 2 colheres de margarina, 2 ovos para a receita, mais um ovo, que é a gema, para pincelar, 4 colheres de sopa de açúcar, meia colher de sopa de sal, 350 ml de leite gelado, se estiver calor, e morno, se estiver um clima frio. Fermento, mesma coisa, o fermento. Você deve avaliar como está o clima e como ele reage. O pacote tem 10 gramas. Vai ele todinho. Vamos peneirar 4 xícaras de farinha de trigo e deixar ao lado do liquidificador. Peneirando então nossas 4 xícaras. Então, no seu liquidificador, coloque 2 colheres de margarina. 1, 2 bem cheias, 2 ovos inteiros, de preferência retire aquela película branca. Pegue assim com garfo, suspenda e gire. Perceberam? Vejam. Dizem que isso é o pintinho que vai nascer. Mas tem muito hormônio e, além disso, um cheiro muito forte de ovo. Acrescente 2 ovos, sempre separados, para não terem surpresas. 1, 2. Os ovos é para evitar que esteja algum estragado e que estrague sua receita. 4 colheres de sopa de açúcar. 3, 4, meia colher de sopa de sal, 350 ml de leite. Se o dia estiver frio, coloque ele morno. Se o dia estiver calor, gelado. São regrinhas interessantes para ter um bom resultado final. Um pacotinho de 10 gramas do nosso fermento. Todo ele. Pode colocar num vidro e levar à geladeira. A durabilidade é de 1 mês. Então você bate e vai acrescentando a sua farinha, que está na lateral já peneirada, e vai acrescentando a sua farinha aos poucos e batendo. Não se esqueça de tampar. Mais uma. No início você tampa, depois não precisa mais tampar e vai acrescentando cada vez mais, podendo colocar de 2 em 2, de um certo momento em diante. Veja, transferir o que faltou da farinha
porque a minha massa já está espessa. Vou jogá-la no bowl. No seu bowl de vidro, sua tigela, bacia, você vai acrescentando o restante de sua farinha, também aos poucos, terminando o processo. Como eu disse, pouca sova, mas o restante precisa mexer até ficar liso. Porque, ao contrário do fermento de bolo, é que quando a gente faz, não quer que crie glúten. Já o pão, você precisa, para ativar o glúten, que é uma proteína da farinha de trigo, que é o fermento, né? Que é o próprio fermento que se usa para que o pão cresça. Então, o que ativa o glúten do pão é o fermento. Fica uma massa boa, como dizem, uma massa tranquila. E vamos deixar ela com plástico filme e um pano por 1h15 exatos, nem mais nem menos. Assim, tampando com plástico filme e colocando um pano de prato por cima. Assim, você abraça a sua tigela com o pano e aguarde, está desligado, 1h30, para essa massa dobrar de tamanho. E como a massa não para de crescer, os cantos, em cada canto, para poder encostar bem. E volta. Depois, só esticar dessa forma. Aqui, nesse potinho, uma gema daquele terceiro ovo, sem película e com um pouco de leite, um pouquinho de leite. Você passa assim na massa, vai umedecer e vai ficar com uma cor bem bonita. Por que não a gema pura, como muitos utilizam? Porque o leite não deixa ficar aquela casca ressecada e nem queima antes do tempo. Levando então ao forno. Por 30 minutos a 180 graus. E como o pão não para de crescer, a massa não parou de crescer, o pão também não parou de crescer. Vou cortar para vocês poderem ver. Nesse momento que você tira do forno, você deve usar um palito de dente, espetar. E para quem não gosta desse transbordo de massa, que não foi uma coisa assim calculada, dependendo do tempo que você bate, tudo tem uma diferença. Vocês podem utilizar essa forma menor também, dividindo essa massa. Um dedo abaixo, ou um dedo e meio abaixo, essa daqui, aí o restante vocês podem colocar nessa. O tamanho dessa, essa é a pequena. Está tudo ok, saiu sequinho. Pode ser um palito de churrasco também. Esperar 10 minutos para desenformar. Essa forma é de bolo, eles chamam de bolo inglês. A medida dela é de 26
por 10 por 5 de altura. Dividindo essa massa, um dedo abaixo, ou um dedo e meio abaixo, essa daqui, aí o restante vocês podem colocar nessa. O tamanho dessa, essa é a pequena, é de 20 de comprimento por 10 de largura e 4 de altura. Lembra, eu mostrei 3 tamanhos, vocês podem utilizar a grande e a pequena. Mas essa beirada fica torrada e super gostosa. Crocante. Olhe. E eu já vou cortar para vocês poderem ver a massa por dentro. Olha como a forma sai limpinha. E esse é o avesso do nosso pão. Agora eu vou virar.